aqui com um paciente nosso, um atleta. Vamos fazer uma artroscopia de quadril por impacto femoroacetabular. Ele tem uma prominência óssea no fêmur, essa prominência compromete o funcionamento do quadril dele e com isso ele tem lesões intraarticulares, lesão de labrum e de cartilagem. Então o planejamento é fazer a artroscopia para corrigir o formato do osso, ou seja, eliminar o impacto femoroacetabular e corrigir as lesões intraarticulares. O paciente já está posicionado, já está anestesiado e agora a gente vai começar a artroscopia com os dois portais tradicionais que a gente sempre faz. Com os portais já realizados, vamos dar início à artroscopia. Estamos com todo o respaldo da empresa Comed, todo o equipamento da Comed, que nos proporciona realizar a cirurgia nas melhores condições possíveis. Nesse início de artroscopia de quadril, a gente já está com uma tração do membro, a cabeça do fêmur está afastada 1 centímetro do acetábulo e com isso a gente tem uma visão excelente tanto da cabeça, do acetábulo e das estruturas, como o labrum e toda a cartilagem da cabeça do fêmur e do acetábulo. Nesse caso, o que a gente encontra? Encontra um labrum degenerado, um labrum machucado, que a gente vai suturar esse labrum, e uma cartilagem também com degeneração, mas não há erosões significativas dessa cartilagem, apesar de ter um aspecto de degeneração. Beleza. Estamos agora visualizando a cabeça do fêmur, acetábulo, labrum, e agora com o shaver vamos preparar o leito, ou seja, a gente está shavando o acetábulo para a gente posicionar as âncoras que vão estabilizar o labrum lesado. Aí, passamos a primeira âncora acima do labrum e com o instrumental da Comed, estamos pegando um dos fios para a gente laçar o labrum e vai ser nosso primeiro ponto para suturar esse labrum lesado. Agora, com o pusher, a gente está empurrando o nó e dando o ponto que vai segurar o labrum junto ao leito dele, ou seja, junto ao rebordo do acetábulo. Primeiro nó já foi feito, primeiro ponto já foi feito. A gente nota que o labrum já tem um outro aspecto. Agora a gente vai fazer um segundo ponto ao lado do primeiro, para realmente ter a resistência ideal para que esse labrum volte a ter a função de selamento. Ele contorna toda a cabeça junto com o acetábulo para provocar, para permitir que ocorra a pressão negativa intraarticular. Então esse é o aspecto final. A gente fez a condoplastia com a radiofrequência, estabilizou as lesões de cartilagem e aqui o aspecto da cabeça do fêmur, que tem um aspecto muito bom em termos de cartilagem. Vamos soltar a tração agora, Ricardo, e agora a gente vê, uma vez que tirou a tração, que o labrum está fazendo a função dele, ou seja, o labrum está dando toda a volta na cabeça de uma forma hermética, ou seja, não tem nenhum espaço sobrando entre a cabeça e o labrum, que é esse o objetivo. Uma vez finalizado o tratamento da cartilagem e do labrum, agora a gente vai trabalhar no fêmur com o objetivo de ressecar aquele osso excessivo, ou seja, o CAM. E para isso, a gente já tem uma boa exposição, a gente consegue ver grande parte da cabeça do fêmur e, como já fizemos a programação pelo raio-x e pela ressonância, agora a gente vai ressecar aquela prominência que a gente já calculou. Beleza. Terminamos a ressecção do CAM, a ressecção do fêmur, eliminamos bastante o osso que estava atrapalhando o funcionamento do quadril, e no aspecto final o que a gente vê? Uma cartilagem boa da cabeça do fêmur encaixada no acetábulo, com o labrum fazendo selando a cabeça, e nessa região que a gente fez a osteoplastia, a gente vê uma superfície agora bem côncava, pegando boa parte da circunferência da cabeça, tanto lateral, anterior, um pouquinho posterior, um pouquinho medial. E agora a gente vai fazer a prova dinâmica. Ricardo, solta pra gente de vez aqui a tração. Agora dobra. Agora vamos dobrar o joelho e o quadril. Legal. Não pode deixar solto. E aqui a gente vê a cartilagem preservada da região de carga e essa região que foi ressecada, região que antes era convexa,
agora está côncava. O shaver não veio assim. E nesse final a gente tem sempre o objetivo de deixar essa região bem lisa para não comprometer as estruturas intraarticulares. Então a gente vai finalizar agora a cirurgia alisando essa superfície, ou seja, tirando essas poucas cristas que sobraram. E com isso a gente finaliza a cirurgia de artroscopia de quadril para tratamento do impacto femorocebular com contoplastia e com sutura labral. E o prognóstico do paciente é muito bom. A ideia é que em breve, após o pós-operatório, ele volte à prática esportiva com as plenas condições físicas para ele praticar todos os esportes que ele quiser. Cirurgia finalizada, sem nenhuma intercorrência. A gente teve o suporte da Comed, que realmente ajudou demais a gente em fazer essa cirurgia, com todos os melhores materiais. E agradeço a todos que participaram, porque a cirurgia foi um sucesso. Tudo bem? Finalizamos o procedimento de artroscopia. Agora a gente vai apresentar os materiais para vocês. Então, essa peça aqui é a cânula, são duas. Esse é o shaver de partes ósseas. Esse é o shaver de partes moles. Essa é a faca banana. Essa é a cânula. Fio de nitinol. A âncora, que foi usada no procedimento. O ablator de sucção. A broca, que é responsável para fazer a introdução da âncora. A peça de mão, na qual nós introduzimos os shavers. Os instrumentais de auxílio, basket, o bird beak, que podemos pegar fios durante a sutura utilizando a âncora, o probe, que pega fio, depois de suturar o labro, precisa cortar, então é o corta-fio, o basket, os trocaters, a hemicânula e o empurrador de nó. Então, esses materiais aqui apresentados, eles são os básicos necessários para fazer um bom procedimento.